Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Não é? É o início de uma nova paraxá, e essa paraxá, ela começa exatamente aqui falando, não é, de algumas questões. A gente leu a primeira liá, e a primeira parte aqui, né, do Zohar, e vamos ler agora a segunda, que diz, não é, se um homem encontrar uma menina que seja virgem. Vamos entender o que é uma menina virgem, assim como outros aspectos da Torá. Diz aqui, lemos duas explicações esotéricas do versículo título, das quais aprendemos que é preciso se apropriar do aspecto superior, através do arbítrio do tefilim e do tzitzit. Olha, enrolou a língua. Do tefilim e do tzitzit. E das orações e meditações, que são prescritas, ou seja, orações e meditações. As pessoas devem sempre estudar a Torá, mesmo que não por si mesmas, a fim de que um dia possam vir a estudá-las por si mesmas. Também nos é mostrado que Deus seduziu Israel e abriu para eles as 50 portas da misericórdia e da liberdade. Mesmo que a Shekhinah esteja no exílio, Deus nunca a abandonará. Continua aqui. Se um homem encontrar uma menina que é virgem, que não é noivo dela, Devarim 22, 28, este preceito é punir o sedutor com 50 ciclos de prata. Este é o significado de se um homem encontrar uma menina que é virgem, que não está noiva. Estes são, né, Israel, que é o aspecto da Shekhinah. Eles são chamados de filha. Veja, a virgem aqui é realmente Israel, que é o aspecto da Shekhinah, que é um Israel a nível superior. E apoderai-vos dela e deitem-se com ela, e serão encontrados, então, o homem que estava com ela dará ao pai da moça os 50 ciclos de prata.
e ela será sua esposa, porque a humilhou. Não pode se afastá-la delas todos os dias da sua vida. Isso é Devarim 28, 29. Os sábios e todos os membros da Yeshivotes, ou Yeshivá, disseram: um homem refere-se a Israel sob o aspecto do santo, bendito seja ele, que é chamado de homem, e apoderar-se dela com o nó do tefilim é agarrá-la com o tzitzit, pois pelo nó do tefilim e tzitzit, Israel se apoderam de sua alma, e deita-se com ela, ou seja, com a oração de deitar-se. Ou seja, Rasquivênio Adonai, faça-nos deitar em paz, Hashem. Dará ao pai da menina 50 ciclos de prata, a saber, são as 25 letras da meditação do Shema e 25 letras da meditação Bendito seja o nome. Então, Shema de Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had tem 25 letras e também Baruch Shem Kevod Mahuto Leolam Vaid também tem 25 letras. Perceba, então, que a Virgem, que é referida como a Sheriná, é aquilo que nós desposamos, e aqui o homem é o próprio Eterno. São dois aspectos de entendimento da divindade. Continua ainda falando. Levanta-te, pastor fiel, que é Moshe, pois certamente quem estuda Alahá, que é Malhut, não por si mesma, e compreende Alahá, certamente é tomada por ele, isto é, sem querer. No entanto, foi explicado que o homem deve sempre estudar a Torá, mesmo que não por si mesmo, de modo que, de estudar não por si mesmo, se tornará por si mesmo. E essa alahá é do aspecto do bom rapaz, que é o anjo Metrate, que se separou da árvore do conhecimento do bem e do mal, que compreende o proibido e o que é permitido, o impuro e o limpo, o apto e o inapto. Depois, o rapaz, que é o Metrate, Malhut, é chamado de menina, pela qual será cumprido para os ímpios sejam sacudidos dele. Isso é Jó 38:13. São os proibidos, os impuros e inaptos, e Samael e suas religiões. De fato, aqui é preciso entender: quem não estuda a Torá para benefício próprio, mas para benefício da humanidade. Essas pessoas, ainda que estudem assim, elas então agora recebem o direito de receber esse fluxo divino pelo seu estudo de Torá. Ainda que ela não passe a intenção para os mundos superiores de querer receber algo em troca, ela se torna, agora, através da Sheriná, nesse casamento com o divino, com o eterno, um verdadeiro tubo de bênçãos, um verdadeiro vaso de bênçãos. E como a bênção passa pelo sábio e o tzadik, antes de alcançar os mundos, passa pelo estudante de Torá, significa que mesmo que ele estude, não por ele mesmo, ele também receberá todos os benefícios do estudo dessa Torá. Continua. De acordo com outra explicação, se um homem encontrar uma menina que seja virgem, refere-se a Israel, como está escrito, quando Israel era uma criança, então eu amei. Isso é Rocheia 11:1, Oséias, e eles são chamados rapaz, né? Chamado rapaz sobre o aspecto de Metrate, ou seja, suas almas são de Beriá. Beriá é Binar, onde o anjo Metrate está.
Um homem não é outro senão o santo, bendito seja ele, como está escrito. Hashem é um homem de guerra, Shemote 15:3. Então, Adonai Ish Milehama. Se um homem encontra uma menina que seja virgem, ou seja, virgem de Israel, de que se diz a virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará, Amós 5:2, o homem é o santo, bendito seja ele, que a seduziu, como está escrito. Eis que seduzirei e a levarei ao deserto, Rocheia 2:16. Então abriu para ele 50 portas de liberdade, que são as 50 portas de misericórdia, do lado de seu pai, Avraham, que é Hesed. Isso é o que se entende por dará ao pai da menina 50 ciclos de prata, que na verdade é a primeira e segunda parte do Shema, sendo a prata o grau de Hesed, o grau de Avraham. Existe uma metáfora na Torá sobre metais, assim como de direções geográficas, assim como nomes de frutos e até mesmo nomes de povos. O ouro em si, na Torá, significa gevurah, enquanto o ouro, que tem que ser purificado, e a prata também, são dois aspectos, um de Hesed e o ouro de gevurah. Por isso, no êxodo do Egito, abriram-se 50 portas da liberdade do lado do juízo, que é Adonai. Ou seja, Malhut, do lado esquerdo, onde julgarei. Isso é Bereshit 15:14. Já que Adonai contém as letras do julgamento, o Aleph, e Dalet, e Yud, Nun, que significa Din. O Aleph separado. Então, Din, sem o Aleph, é julgamento. Então, pois primeiro eu julgo e depois eles vão sair. Primeiro há um julgamento, um acerto, e depois haverá a saída do Egito. Mas na última redenção é dito: com grandes misericórdias vos reunirei. Shayahu 54:7. Quando chegar o tempo da correção final, que será e é o grau de Abraão, que é Hesed. E a grandeza que é Hesed é o grau de Abraão, já que Biná lá é chamado de grande mão. E há 50 ciclos de prata lá, ou seja, 50 portas de Biná. Mais tarde, não pode guardá-la para o exílio, mais tarde. Não pode guardá-la para o exílio todos os seus dias. Por quê? Ela será sua mulher. Isso é como as palavras, e eu te prometi a mim para sempre. Rocheia 2:21. Sobre essa questão de um homem bulinar uma jovem que não era noiva e etc., o casamento tem que ser para sempre. Outro versículo, porque o teu Criador é seu marido. Hashem, Yud-Kei Vav-Kei Tsevaot, é seu nome. Ishayahu 54:5. Não serei mais denominados abandonados. Ishaiá 62:4. Pois embora Sheriná esteja no exílio, o santo bendito seja ele, nunca se afasta dela. Continua. E ele será, e ela será sua mulher. Lemos sobre o preceito de alguém se casar com a mulher que ele violou. Uma alegoria, veja, uma alegoria é usada para mostrar como a alma reencarna com a sua inclinação maligna de uma vida anterior. E como essa inclinação maligna ou demônio pode ser transformado de volta em um anjo através do arrependimento e adoração. Alguns alunos da Torá são como anjos ministradores, pois sabem sobre o passado e o futuro. Muitas outras pessoas são como bestas que odeiam os estudantes da Torá e também os sábios da Mishnah. O seguinte preceito é que alguém se case com a mulher que violou, pois certamente existem dois tipos de mulheres: violentadas, já que uma é
violada porque a ama, mas ela não o ama. Outra é violada porque o ama, mas teme acasalar com ele sem casamento e ser abençoada, ou não o quer. Se ele for um plebeu, dele diz, e ela será sua mulher. Isso é Devarim 22:19. Em relação aos mistérios da Torá, temos que empregar uma alegoria. Há uma alma que é o metrate, ou não é, um matron, ou matrona, seria tirada de Malhut de Atzilut. O Malhut que a gente está falando aqui é aquele Malhut do mundo da letra Yud, que é superior, e é onde está o mundo de Atzilut, que é acima do mundo de Beriá, que está em Biná. E uma alma que é uma serva, isto é, tirada do mundo de Beriá, que é Biná. Como, e se um homem vende a sua filha para ser serva, Shemote 21:7, e há uma alma que é uma empregada comum, isto é, do mundo de Assiá. O mundo de Assiá já é o mundo, não é, onde nós temos Malhut. Então, nesse caso, nós estamos falando de 3 níveis de alma. E esse último está sendo falado aqui, que há uma alma que é de uma empregada comum, isso é do mundo de Assiá, e o homem também, né? E o homem também. Há um homem que é servo da alma, e às vezes a alma vai por meio de encarnação. Já que o homem pecou com ela em uma encarnação anterior, então, depois, não é, a pomba não encontrou descanso para a sola do pé. Isso é Bereshit 8:9, em referência às questões que acontecem ali no dilúvio. Perceba, então, que aqui a gente está falando de níveis de alma, não é? E estamos falando desses mundos. Começamos em Atzilut, onde nós temos Raiá e Eridá, em Biná, no mundo de Briá, ou Beriá, como preferirem, e lá está um nível de Neshama. Pula-se, então, para o nível de Nefesh, não é? Onde, então, não está sendo falado aqui ainda sobre um nível intermediário, que seria, de fato, o nível onde tem Urua. Muito bem. Então, continuamos aqui essa questão sobre a questão da reencarnação. Então, né, a pomba não conseguiu pousar, isso não tem nada a ver com a história literal, que é descrita realmente ali no nível mais básico da Torá. Já que a alma que não se encontra descanso nele, por causa das iniquidades na reencarnação anterior. E a encarnação do mal, agora nesse novo aspecto, persegue para entrar nesse corpo, que é uma empregada da inclinação do mal, ou seja, nasceu nesse nível de Asiá. Ou seja, a força das iniquidades da encarnação anterior, que jaz nesse corpo, é considerada uma serva da inclinação maligna. É um demônio judeu subserviente ao mal. A inclinação e a alma é Yud, chamada de serva em hebraico. Ela é do mundo de Biriá, no qual este demônio não é, torna-se ali Shaddai. Vamos ler de novo. Aqui, essa inclinação da alma é chamada de Yud, não é? E aqui, esse demônio que está sendo falado aqui é um nome como nós, não é? Chamamos o nome Shade, Shindalit. Alguns falam Shindalit, não é? E, então, aqui continua falando, não é, que é uma empregada, pois que está no nível de Nefesh, no nível do corpo, ou seja, a força da iniquidade da encarnação anterior.
E já nesse corpo é considerada uma serva da encarnação maligna. É um demônio, como a gente viu, Shindalit, de um judeu, a má inclinação. E o Yud é chamado de servo em hebraico, ou seja, do mundo de Beriá, ou seja, do mundo de Biná, no qual este demônio, esse Shindalit, torna-se Shaddai. De fato, o que falta aqui é um Yud para Shaddai. Então, porque aguardou a alma e se arrependeu através dela. Essa nova encarnação houve um arrependimento. E com ela, ele abençoou o santo e bendito seja ele diariamente, com o bem-aventurado Baruch. Não é? Toda a reza começa com Baruch, ou Berihur, como é que está aqui em aramaico. E com ela santifica o santo bendito seja ele, com agora Kadosh, representado por três, né? Kufis, Kadosh, 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 e como ele declara a unidade do santo e bendito seja ele, pelo Keriat chamado. A palavra Kadosh é muito diferente da palavra santo, não é? Só para a gente ter uma ideia. Depois de fazer tudo isso, que costumava ser um demônio que traz dano, ou seja, forças da iniquidade no corpo, vira anjo do aspecto de Metrate e virá a ser Shaddai. Porque o valor numérico de Metrate é o de Shaddai, que é 314. Imediatamente se cumpre nele quanto a alma, e ela será sua esposa, e não aguarde, e aqui não aguarde todos os seus dias, Devarim 22:19. Mas se ele não se arrepender, a alma é escravizada nele, através das iniquidades que cometeu. E isso se cumprirá nele. A mulher e seus filhos serão, não é, eles do mestre. Isso é Shemot 21:4, ou seja, a alma deixará a sua raiz, e se diz do demônio, que é seu devedor, a saber, a força das iniquidades do corpo, da encarnação anterior, e sairá sozinho. Aqui, de fato, descreve sobre a questão de que se um escravo hebreu, que é escravo dessa reencarnação, tiver filhos e ele quiser sair, deixará toda a sua prole para trás. Ou seja, sairá sem remédios, na verdade. Esse demônio é como o cajado de Moshe, que se transforma em um cajado, de um cajado em uma cobra e de uma cobra em um cajado. Assim como esse demônio se transforma de um demônio em um anjo e de um anjo em um demônio, de acordo com os atos do homem. Dos demônios que vêm dos Shades, Shindalit, não é? Ou Sheidins, aqui no plural, agora tem ganha aqui no final um Yud e um Mem, que vem disso, ou seja, demônios que se transformam em um anjo. Os sábios da Mishnah explicaram que alguns são como os anjos ministradores, e que são os alunos da Torá, que sabem o que foi e o que será. Eles têm sua forma abaixo da terra, sendo filósofos, astrólogos de Israel, que sabem o que foi e o que será, de acordo com os signos do Sol e da Lua, e seus eclipses e cada estrela e constelação. Dessa forma, eles sabem o que se vê no mundo. Alguns deles, dos demônios, são como os bestas que aumentam e se multiplicam como animais. E sua forma abaixo na terra são pessoas ignorantes, que, como explicaram os sábios da Mishnah, são vermes, e cujas filhas são abomináveis. De suas filhas, diz: maldito seja aquele que jaz com qualquer espécie de besta. Devarim 27:21. Eles odeiam os estudantes da Torá e também os sábios da Mishnah, que são verdadeiros anjos ministradores. Por essa razão, os sábios da Mishnah,
explicaram sobre o homem que se ele é como mensageiro de Hashem, ou Adonai de Sevaot, Malaquias 2,7, deve-se buscar a Torá fora de sua boca. Caso contrário, não se deve buscar a Torá fora da sua boca. Nós sabemos que tem duas Torá, Torá escrita e Torá oral, não é? E Torá Shabtai e Torá Shabiapei. Desses que são letrados, não é? Na Mishnah, na Torá, deve-se buscar a Torá. E não se deve procurar a Torá da boca de alguém que não é letrado nessas questões. Porque Deus nos livre, isso criaria, ao invés de uma libertação na vida da pessoa, que ela estuda corretamente, vê tudo corretamente, um cativeiro. Talvez até o anjo, que era anjo, se transforme em um demônio, e todas essas considerações. Por isso que na linguagem da Torá não existe essa coisa de combater demônios. Existe a questão de transformar demônios, fagulhas caídas, em anjos de luz, através da nossa mudança interna e através de um estudo profundo da Torá. Continua. 10 e não 9. Lembro sobre aquelas pessoas que têm conhecimentos do mistério da Torá e que recebem suas almas do aspecto do Santo Malhut de Atzilut, incluindo todas as 10 sefirot. Eles guardam a Torá e os preceitos com amor e admiração de Deus, não para receber qualquer recompensa. Há também um Malhut de Briá. Esta é a Malhut para os anjos em Briá, e ela é uma empregada de Malhut de Atzilut, tendo sua forma composta por 10 sefirot. No entanto, este Malhut pode ser profanado por causa dos pecados de Israel. Pastor fiel, Moshe diz que nem todos os demônios são iguais, e nem todos os servos da Shekhinah são iguais. Ela até tem alguns servos estrangeiros do outro lado que a servem. Há outros que têm conhecimento dos mistérios da Torá, homens de qualidade, que recebem a alma do aspecto do santo Malhut de Atzilut, incluem 10 sefirot. Quem a recebe e alcança merece 10 sefirotes indivisíveis, não há separação. 10, não 9, já que se tivesse herdado Malhut sozinha, e as 9 sefirot teriam sido separadas dela. Mas como não há divisão ali em Atzilut, o autor do livro da formação, não disse 10, não 9. A gente está falando aqui do Sefer Bahri, não é? Então, o que significa que as 9 sefirotes superiores nunca estão separadas dela. Você pode dizer que Malhut se eleva acima das 10, está lá sozinho, e ele responde. O nome explícito, Yud, Vav, Dalet, Rei, Aleph, Vav, Aleph, Vav, Rei, Aleph, que compreende 10 letras, e 10 sefirotes de Zerampim, e as 10 sefirotes que são Zerampim, une-se a ela com Malhut, e ela se eleva acima dos 10 de Zerampim, mas nunca se separa dele. Por isso, o autor do livro da formação diz 10, não 11. Mas quem se junta ao Yud 10 é que é o sinal, não é, da aliança, que é Yesod, com a serva, ou junta a Metatron, que inclui o Yud, com os demônios da adoração, a ídolo, que é o Sam, e é punido no Guerrinon. Vamos ler aqui mais uma vez. Você pode dizer que Malhut se eleva acima dos 10 e está lá sozinha. Esse Malhut está sozinho, ele responde. Um nome explícito, Yud Vav Dalet Rei Aleph, não é? Que está sendo aqui construído,
E o Vav também, o Aleph, o Vav, o Rei e o Aleph, que compreende 10 letras, e as 10 sefirotes de Zerampim, e as 10 sefirotes que são Zerampim, no caso aquelas 6 sefirotes se tornam uma outra árvore, mas nunca se separa dele. Por isso, o autor do livro da formação diz que não 11, não são 11. E aqui é, eu confundi, o Sef Barri é o livro da iluminação. E o Sef Yetzirah é sim agora o livro citado aqui. Muito bem. Mas quem se junta ao Yehud 10, que é o sinal da aliança, que é Yesod, com a serva, ou se junta com a matrona, que como é chamado, a Shekhinah, que inclui o Yud com o demônio de adoração e de ídolos, que é o Sam, e que é punido no Guerrinom. Quem herda a filha do rei, que é Malhut, só merece se for filho do rei. Israel é meu filho, meu primogênito, Shemot 4:22. Porque, a partir desse aspecto, Israel é chamado filho do santo bendito seja ele. Como se quer dizer, vocês são os filhos de Hashem, seu Elohim. Devarim 14:1. Este é o Malhut de Atzilut. Há um Malhut correspondente de Briá. Veja, agora a gente está falando do mundo de Biná e do Malhut de Biná, que é o Malhut para os anjos em Beriá, que é Biná. Ela é empregada e a empregada doméstica de Malhut de Atzilut e sua assistente. Ela tem a forma de sua amante, que é Atzilut, composta também por 10 sefirot. Este Malhut de Beriá, por causa das iniquidades de Israel, pode ser profanado entre as nações do mundo. Mas de Malhut de Atzilut, do santo bendito seja ele, diz: eu sou Hashem, e o meu nome e a minha kevod, o meu peso, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor aos ídolos esculpidos. Ishaiarro 42:8. Pois ele a dá não aquele que profana o Shabat e as festas, mas aquele que é filho do rei e guarda a Torá e os preceitos com amor e admiração de seu mestre. Não, nunca para receber uma recompensa, mas como uma criança que é obrigada a cumprir a ordem de seu pai, da qual diz: honra teu pai e a sua mãe. Nesse nível aqui de Shemot 20:12, honrar pai e mãe é honrar, que é ali a questão de Rorimá, o que está incluído no mundo de Atzilut, e honrar Biná, que é de onde sai todas as reencarnações. E aí o seu pai é o bendito seja ele, e sua mãe é a própria Shekhinah. Então, aqui é um fato do que a Torá está falando realmente. É lógico que, de fato, eu devo honrar meu pai e a minha mãe se eles não quiserem trazer idolatria sobre a minha vida. Se o contrário eu devo me afastar e não honrar nada. E é algo complexo. No entanto, quem profana a empregada do rei, que é Malhut de Briá, é considerado como tivesse violado sua rainha. Ouçam, sábios, nem todos os demônios são iguais, e nem todos os servos da Shekhinah são iguais, já que está escrito dela, da Shekhinah, e o seu reino governa sobre todos. Tehillim 103:19. Ela tem algumas empregadas hebraicas que são Malhut de Beriá, de Biná, e as servas hebraicas que são Malhuiot de Assiá. Eles têm servos estrangeiros e servas do outro lado que servem, que a servem. Então, não haverá outro Malhut no mundo quando ela governar. Portanto, até o outro lado
é superviciente e ele faz o que ela quer. A Shekhinah. Muito bem. Continuando aqui. Vou causar o espírito impuro a passar para fora da terra. Moshe fala sobre as servas estrangeiras que correspondem a Shekhinah e que são do aspecto do veneno da morte. Ele diz que eles são um aspecto feminino do Salmon. E aprendemos que o Sam e sua mulher, que é L-I-L-I-T, costumavam ser servos de Deus, até se tornarem divindades. Eles se tornaram divindades porque as pessoas na terra o adoravam. E eles são martirizados nesse mundo entre as multidões mistas. E aprendemos que Deus os destruirá no futuro. Essa serva estrangeira, que corresponde a Shekhinah, são do aspecto do veneno da morte. Eles são o espectro feminino do Sam, onde a criada se tornou a matrona, ou seja, uma criada que Samael e sua mulher, que é o outro lado do El, foram servos do santo, bendito seja ele. Mas depois de se transformaram em divindades, o santo bendito seja ele, os removerá do mundo e os enxugará. Se você argumentar que as pessoas a transformaram em divindades e não era o seu próprio desejo, por que então eles foram punidos ao serem destruídos do mundo? E ele responde: quando a geração do dilúvio e a geração da Torre de Babel sabiam que queimavam sacrifício e se curvavam diante dele, pelo poder de arder oferendas a eles, e curvar-se a eles. Eles desciam sobre eles e faziam as suas ordens, e falava através das formas que fizeram, das suas estátuas. Assim tornaram-se as divindades e adoração a ídolos. Por essa razão, o santo bendito seja ele, pretendia enxugá-los do mundo, ou seja, suas imagens que ele adoravam, das quais recebiam espíritos e também imagens. Quando as multidões mistas vivem no mundo, Sam e sua fêmea descem nessas imagens para ser materializadas nelas. Portanto, o santo bendito seja ele, os removerá do mundo. Este é o significado das palavras, ou das palavras, e também eu causarei o espírito impuro para sair da terra. Zacarias 13:2. Se você disser que durante o último exílio não há adoração a ídolos porque as pessoas não sabem sobre eles, ele responde: aquele entre as multidões mistas que conhecem a ira do Santo Bendito seja ele e sua Shekhinah, Israel, que estão entre eles. E eles têm sucesso contra as multidões mistas para cumprir a palavra. E retribui ao que o odeiam na sua face para destruí-los. Devarim 7:10. Todos os Tanaíns, aqueles que mexiam, estudavam a Torá, e também, aqui não vai estar Tanaim, mas vai estar, sim, Tanaim e Amoraim. Eles se levantam e abençoaram Moshe. E disseram-lhe: Sinai, Sinai, duas vezes a palavra Sinai, que podia falar diante de você, pois você tem a forma de seu mestre. Quando ele falou no Monte Sinai, todas as criaturas vivas, entre elas os anjos, e todas as criaturas vivas do trono, o mais alto e o mais baixo, ficaram em silêncio. E não houve outro discurso senão o dele. Uma vez que você é seu filho, de sua forma, o filho da sua forma. Todos os chefes da estivais precisam, não é, ouvir coisas de você. Não silencie as vossas palavras. Muito bem, eu vou parar aqui. Não é? A gente já pôde entender certos aspectos, não é? Em relação à construção de que as pessoas podem ainda ser com demônios dentro de si, né? É uma coisa pesada,
mas são forças antagônicas à bondade, à doação, e que, de fato, tem que se tomar muito cuidado. A questão aqui, então, é de se estudar a Torá, o Taná, com veemência. Por exemplo, hoje tem poucas pessoas, e muitas pessoas talvez não vejam esse shiur. Muitas pessoas perderam o que isso podia ser falado, estudado hoje. Quantos aspectos mudamos em relação à Torá, aquilo que se entendia anteriormente? Quantos novos mundos espirituais foram criados agora dentro de você? E o quanta luz isso traz para dentro de você quando bem absorvido.